nos seus trabalhos, esta quarta noite, fazendo a nossa leitura, pedindo a permissão do mentor da casa e do espiritual saúde de sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade deste sábado noite. Aí nossa irmã Joyce vai passar a explanação. Boa noite a todos. Boa noite. Deus, juiz supremo, criador do universo, divino Pai, nós, imperfeitos filhos vossos, que já transgredimos inúmeras vezes os nossos deveres morais, as vossas leis incomparáveis de amor e de perdão. Vimos hoje implorar bênçãos, luzes e proteção para todos os que se acham congregados em vosso sacrossanto nome, visíveis e invisíveis. Permite, Senhor, que os vossos arautos de luz, vossos fiéis servidores, nos assistam nestes momentos consagrados ao bem. Inspira-nos louváveis resoluções, espargindo sobre nós eflúvios benefícios e consoladores. Que assim seja. Boa noite a todos de novo. Boa noite. Hoje a palestra é bem especial, né? Na noite de hoje. E eu queria começar com uma pergunta, né? O que a gente vai deixar, a impressão que a gente vai deixar de nós mesmos aqui na Terra enquanto estamos aqui encarnados? Nós todos temos uma pessoa em comum, né, que conhecemos, que passou por aqui há 2000 anos, que deixou o maior exemplo para nós seguirmos aqui na Terra, né, que é o exemplo de amor, de caridade e de compaixão ao próximo. Então a gente podia fazer uma reflexão, né, justo no dia de hoje, do que os nossos parentes, amigos e entes queridos nos deixaram e o que nós vamos deixar para quem ficar aqui, né? O que a gente vai deixar da nossa vida? Que a nossa vida é infinita, né? E nós voltamos, voltamos. E o que a gente vai deixar, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para as pessoas, né, próximas de nós? Eu vou ler um pedacinho do evangelho que eu abri por acaso, agora, assim que eu cheguei aqui. E esse evangelho fala exatamente daquilo que eu queria. Mas foi por acaso mesmo, porque eu acabei de abrir quando eu sentei aqui. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige? Ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquires de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade? Por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haver desroubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso deixá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes por ele
achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros. Não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado e sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida lançando-se contra uma miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior à de um fato? Que se falso cairia por si mesmo e que se verdadeiro deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais estará, pois senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nessa vida, a causticantes remorsos, se é o ofendido que sucumbe onde há reparação. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles formarão seus atos e palavras e a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas e dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. A parte que eu li é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, com essa leitura do Evangelho, esse Evangelho foi deixado pela minha avó. Ela faleceu há 23 anos. E ela me deixou um legado imenso, né? Porque quando ela partiu, ela deixou muito claro, assim, qual era o caminho, né? Qual era o caminho do amor. Eu vim para a Casa Espírita por amor, eu não vim por sofrimento. Procurei, né, quando a gente começou a vir aqui, quando a gente começou os estudos, tudo graças a Deus foi por amor. Claro que teve. No caminho. Claro que teve muitos percalços, né, como na vida de todos. Mas o que eu queria dizer hoje é que hoje, por se tratar de Dia de Finados, a gente deve elevar nosso pensamento e ter boas recordações daqueles entes que partiram, né? Porque a gente sempre, claro que tem a saudade, né? Tem muitas vezes inconformidades, porque às vezes a gente tem entes queridos que partem da nossa família numa tenra idade, às vezes a gente não aceita alguma doença, ou a gente não aceita aquela criança que partiu, né, às vezes sem motivo aparente, mas a gente sabe que tem um motivo, né, para ela ter partido, para ela não, ela veio aquele tempo que ela tinha que ficar aqui. Mas eu acho que nessa data, essa data é muito delicada por isso, né, porque muitas vezes a gente não se conforma. E a dor é do ser humano, né? A gente tem a dor, a gente tem a saudade. Mas eu acho que são nesses momentos que a gente deve lembrar, pensar no que a gente já fez, no que a gente vai deixar aqui, no que a gente vai concluir aqui na tarefa em relação à caridade. E a caridade não é só a caridade material, né? É aquilo que a gente deixa de moral, é aquilo que nem eu já comentei em outras palestras, né? E aquilo que a gente tenta pôr em prática, né? Que é ter esse olhar, que às vezes o nosso próximo, ele precisa de um olhar, de um abraço, de uma palavra. É de realmente a gente corrigir, fazer a nossa reforma íntima. Porque a gente não pode apontar o dedo para ninguém, sem esquecer que tem 3 apontados para nós. Não é a gente corrigir os defeitos dos outros, não é a gente julgar, né? Não é a gente julgar,
Eu não vou ajudar lá aquela família porque tem um monte de gente lá, eles não fazem nada. Eles não trabalham, não, a gente tem que ir lá exatamente para isso, né? Porque senão não teria motivo para a gente ir, né? Tem uma passagem, né? Que agora eu não vou lembrar o capítulo, mas que foi um homem mandado numa cidade para ajudar, né? Ajudar a viúva, ajudar o filho, a filha, ajudar o pai, não era a viúva, era o pai, a mãe, o filho e a filha. E esse servo lá, esse discípulo foi até essa cidade para ajudar a família. E ele chegou lá e a família era toda desestruturada, né? A filha se prostituía, o filho bebia, o pai traía a esposa traía o marido. E ele voltou lá dessa missão muito indignado, né? Ah, mas como que o senhor me mandou ir lá se a filha faz tal coisa, o filho faz tal coisa, o pai faz isso, a mãe faz aquilo? E aí ele disse, eu te mandei lá para te ajudá-los, não para julgá-los. E a gente faz muito isso, né? Às vezes a gente julga e não se dispõe a ajudar, porque para nós às vezes é mais importante julgar o outro, ver o que o outro tem de defeito, sem olhar para nós mesmos, do que a gente realmente praticar a caridade, né? Que às vezes, se uma pessoa tem uma palavra, se a pessoa tem uma pessoa para estender a mão, uma pessoa para dar uma direção. Às vezes a pessoa só precisa de uma direção, às vezes a pessoa só precisa mesmo de um olhar para seguir ou para se dar conta de que está no caminho errado. E às vezes a gente julga tanto que a gente esquece de fazer isso. Então, até mesmo quando a gente, falando agora, quando a gente desencarna, às vezes a gente esquece de agradecer pela nossa vida, a gente esquece de se arrepender, né? Muitas vezes tem pessoas que partem dessa vida sem pedir perdão por alguma coisa, por alguma ofensa, ou morrem assim e deixam às vezes de fazer as pazes com a família. E às vezes Não tem problema. se tu realmente te arrepende e volta a conviver com aquela pessoa que às vezes tu tanto amava, mas às vezes por não ter essa palavra de perdão, tu deixa de conviver com quem tu mais ama. E às vezes não é tu ouvir o perdão, é tu dar o perdão, é tu te perdoar. Porque a gente não é ninguém para perdoar ninguém, né? Quem perdoa é Deus. E a gente nem tem esse direito, né? De julgar alguém, mas às vezes, na maioria das vezes, né? A gente deixa de conviver, a gente deixa de ter a vida aqui, enquanto tá aqui, de pedir esse perdão, de se desculpar, de realmente abrir o coração, às vezes de deixar a outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa que errou quer chegar em ti, ela quer reparar, mas às vezes a gente também não dá essa abertura. Às vezes o que só a pessoa precisa é que tu estenda a mão. A pessoa às vezes só precisa que tu olhe para ela sentir esse amor, para ela te sentir perto de novo, né? E muitas vezes a gente deixa esse tempo passar, e às vezes é tarde e às vezes não dá tempo, e às vezes muitas vezes a pessoa foi e tu teve esse tempo, mas tu não quis, Não aproveitou. né? Tu não aproveitou o tempo. Então eu acho que enquanto a gente está aqui encarnado, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. A gente deve aproveitar e viver essa vida enquanto estamos aqui o máximo que a gente puder. Porque a vida é como dizia o Oscar Niemeyer, a vida é um sopro,
né? Bonito. É um instante, é um sopro, e às vezes passa tão rápido a nossa vida, que nem diz o Leandro Carnal, que eu gosto muito dele. A vida é muito curta para que a gente tenha uma vida medíocre, né? Para que a gente esteja convivendo com quem a gente não gosta, para que a gente esteja morando numa casa que a gente não gosta, para que a gente esteja trabalhando num lugar que a gente não gosta. Não, a gente deve procurar, a gente deve sempre, a todo momento, a cada instante a gente pode mudar. A cada instante a gente deve olhar para dentro de nós, né? E deixar esse amor que a gente tem, porque somos centelhas divinas, a gente deve deixar esse amor florescer dentro do nosso coração. E eu acho que o momento é agora, né? O momento a gente não pode deixar amanhã você é uma boa pessoa, amanhã eu vou mudar, amanhã... Não, vamos fazer agora. Se a gente tem alguém que a gente tem alguma coisa para reparar, hoje a gente tem celular, a gente tem tantos meios, né? E às vezes a gente perde tanto tempo olhando bobagem, olhando coisas que não... Enfim, cada um é livre, né, para olhar, para fazer o que quer. Mas a gente tem tantos acessos, né, para fazer isso, para dar esse passo, para seja mandar, não precisa, às vezes a gente fica com vergonha de expor nossos sentimentos, mas hoje tem tanta mensagenzinha, vamos mandar uma mensagenzinha que seja, porque às vezes uma coisa que a gente acha que é bobinha, que não vai, mas aquilo surte um grande efeito em quem está precisando ouvir aquilo, né? Para quem está precisando que a gente abra o nosso coração, para quem está precisando que a gente dê esse passo para demonstrar para o próximo que a gente, sim, que a gente tá de coração aberto. Outra coisa também que eu acho que é bem importante é a gente ter esse pensamento e elevar esse nosso pensamento para quem se foi, é a gente ter esse pensamento bom em relação a eles, né? A gente, enquanto tá aqui desse lado, a gente fazer esse exercício também, né, de que tá tudo bem, elevar mesmo o nosso pensamento naquela gratidão daquele tempo que teve aqui, se não deu para dizer o que a gente queria, eles ouvem, né, eles estão perto de nós, então a gente pode, né, mentalmente, assim, a gente pode elevar, a gente pode fazer uma oração, a gente pode fazer uma prece, a gente conversando com os nossos amigos, nossos mentores espirituais, eles deixam leve o nosso coração. Que não tem coisa mais pesada do que a gente ser devastado pelo remorso. Porque o remorso é um sentimento muito pesado. E se a gente entra em oração, se a gente pede ajuda para os nossos mentores, como disse aqui, né, na leitura, a gente transmuta esse sentimento pesado, né, esse sentimento tão ruim. E eu acho que isso também é caridade. Isso também é ter esse olhar, esse amor, né, que Cristo passou há 2000 anos aqui e ainda a gente segue os exemplos dele, né, os exemplos bons que ele deixou. Então, sem dúvida, ele é o nosso maior modelo, né, de vida, de caminhada, né, e a gente parando para pensar nisso, né, a gente elevando o nosso pensamento, indo, claro que eu sei que não é uma coisa assim, cada um sabe, né, quais são as suas mágoas, cada um sabe o que passa ou o que passou, mas a certeza que eu tenho é que na oração, em Cristo, a gente resolve tudo a gente resolve. Não é não tô falando da boca para fora, né, não é, mas a gente resolve sim, eu tenho essa certeza, né, por isso que eu tô aqui. E eu acho que se a gente vem até uma casa espírita, a gente vem procurar isso. A gente vem procurar, a gente pode sim entrar em oração, colocar no nosso cotidiano, né, na nossa vida diária, escolher ali uma meia horinha para a gente olhar para dentro de nós, entrar em oração, se conectar, né, com os nossos bons espíritos, os nossos amigos, né,
espirituais, fazer essa conexão e a gente ter essa certeza. Porque ninguém vem aqui para sair com que não seja com o pensamento modificado, né? Eu acho que se a gente vem até uma casa espírita, que nem hoje, quarta-feira de noite, é pra gente se modificar, é pra gente se moldar, é pra gente fazer essa reforma íntima, né? É pra gente olhar pra dentro de nós e ver o que a gente tá fazendo. Tá, eu venho aqui na casa espírita, eu tomo passe, mas aí eu saio daqui e quando eu penso naquela pessoa, o primeiro pensamento que eu tenho é negativo. Não, e a gente tem esse poder. A gente tem o poder de escolher aquilo que a gente quer pensar. O sentimento, que é tão solto, a gente pode dominar ele. E a gente domina ele com o nosso pensamento, a gente domina ele pedindo ajuda, né? Pedindo socorro. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que chegue até mim e que me diga, eu pedi ajuda, eu pedi auxílio e olha só, não aconteceu nada. Né? Eu acho que se a gente começa a refletir, eu não posso mudar o outro, né? Mas eu posso mudar aquilo que eu penso, eu posso mudar aquilo que eu quero perto de mim. O que eu quero perto de mim é amor, é paz, é tranquilidade, é eu deitar minha cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. Claro que às vezes a gente tem momentos que a gente tá mergulhado, né, naqueles pensamentos ruins. Mas se a gente tiver essa força, se a gente pedir essa ajuda, se a gente pedir esse auxílio, muitas vezes se a gente ouve a pessoa que está do nosso lado, que às vezes aquela pessoa tem um amigo, né, enfim, às vezes a gente procura tantas coisas fora e às vezes um amigo que é teu amigo verdadeiro, ele pode te tirar de um lugar que tu não consegue ser sozinho. E um bom amigo, um amigo verdadeiro, os nossos amigos espirituais são muito importantes, né? Mas os nossos amigos aqui encarnados que foram colocados junto conosco nessa vida, eles também são muito importantes, eles também ajudam a gente, né? A gente deve valorizar muito uma amizade verdadeira. Porque às vezes a gente não tem pessoas que a gente convive, que são ali, às vezes até da nossa casa, que a gente não tem afinidade, mas a gente está no lugar que a gente tem que estar para aprender, né? São nossos mestres. Eu não entendia muito isso, né? Quando tinha pessoas que eu não gostava, que eu achava que estava ali para me irritar. E aí passou um bom tempo, e hoje eu vejo que não, aquela pessoa estava ali para me ajudar a exercitar, né? Paciência, né? Compaixão, né? E quando a gente olha para trás, assim, na nossa vida, quando eu olho há 30 anos atrás, assim, né, quando eu tinha 15 anos, tem coisas que aconteceram ali naquele momento de pessoas que eu convivi e que hoje eu olho e vejo, meu Deus, olha só como eram as coisas, né? E todo mundo, né? Se a gente olhar ali, às vezes a gente faz uma reflexão há 10 anos atrás, né? O que a gente estava fazendo há 10 anos atrás? E pensar o que a gente quer fazer daqui a 10 anos. Como que a gente quer estar? A gente quer estar ainda brigado com aquela pessoa? A gente quer estar vivendo aquela situação? Porque se a gente não resolve, a gente fica vivendo aquela situação muito tempo. Porque a gente não tem esse impulso, a gente não tem essa força de realmente querer mudar. E se tu não te livra daquilo, aquilo te acompanha, aquilo vai pesando. Então, pensar no que a gente está fazendo aqui enquanto encarnado, pensar no que a gente está vivendo, de que forma a gente está vivendo, como que a gente está vivendo, né? Eu estou resolvendo as minhas pendências, né? E às vezes tem pendências que são fáceis de resolver. Só depende de nós. Tudo depende de nós, na verdade, né? E é isso, né? A gente não arrastar isso, a gente resolver, a gente ir lá e às vezes falar, porque às vezes a gente não fala, né? Aquilo que a gente quer, a outra pessoa não tem como saber, ela não tem como adivinhar o que tu tá querendo, o que tu tá pensando.
né? Mas tu resolver aquilo, tu colocar pra fora, né? Que a gente diz, ai, bota pra fora. Mas é isso, gente. É a gente pensar na nossa vida e o que a gente quer deixar da nossa vida, né? A gente quer deixar amor, a gente quer deixar que nem a minha avó, né? Me deixou o evangelho dela, que tá todo já velhinho, mas eu não quis nem botar fita, não quis botar nada, né? Só, claro, lido com ele com muito cuidado. Mas ela me deixou, e às vezes o que a gente deixa de bom é para quem convive mesmo com a gente, né? Que vocês sabem que eu sou a Joyce, que eu trabalho no posto, que eu tô aqui na casa espírita, não sei agora quantos anos, mas há alguns anos, mas, né, é isso. Mas pra família de vocês, pros amigos de vocês, né, o que vocês querem deixar, né, o que vocês querem viver? Porque às vezes não é só a palavra, né? Porque a palavra se perde no vento. Mas os nossos atos, né? O que a gente vai deixar para quem vem depois? Porque a nossa vida não acaba. A nossa vida continua. E a gente continua vivo, né? E a minha avó continua muito viva. E hoje eu consigo falar assim dela. E eu não antes, durante muito tempo, a gente não conseguia ter um Dia das Mães legal assim na minha casa, porque a minha avó chorava muito a morte da mãe dela, né? E ela era muito apegada à mãe dela. Depois que ela entrou pro centro espírita, que ela era trabalhadora da casa Chico Xavier lá em Porto Alegre. Depois que ela entrou, daí ela foi ter o entendimento, e aí depois os dias das mães foram maravilhosos, e depois que eu tive a minha filha foi mais maravilhoso ainda, né? E agora que eu tenho meu outro filho é mais ainda. E daí a minha avó, ela conseguiu, mesmo com tudo aquilo que ela viveu, até entrar na casa espírita, até ter esse entendimento, ela me deixou tranquila em relação à morte dela, né? Eu tenho tristeza por outras coisas, né? Da minha vivência. Mas com o desencarne dela, com a vida dela, a vida que ela me deixou, né? Eu acho que esse foi o melhor presente que ela poderia ter me dado, né? Esse entendimento do pós-morte, né, esse entendimento da vida além do túmulo, né, é a melhor coisa que ela poderia ter me deixado, né. Então, que assim seja. Obrigada. Desculpa pelas Imagina. emoções. Nós vamos agora fazer ação para os lares. Então, que você se concentre para enviar o pensamento positivo para a mãe ter querida que partiu, no lugar que ele estiver. Então ele vai passar uma mensagem nesse dia de finados. Deus, supremo árbitro de todas as consciências, que criastes com a vossa vontade onipotente o universo, todas as maravilhas que encerram-se, reunidos fraternalmente para comemorarmos a data consagrada aos que chegastes ao plano imaterial, a fim de prosseguirem no seu progresso espiritual. Vimos com humildade suplicar a vossa bênção radiosa para todos os entes tangíveis e intangíveis. Senhor, sabeis quanto é fraca e vacilante a criatura humana. Quantos adversários da alma a conduzem e impelem à prática dos mais abomináveis delitos, e por isso infinito é o número de transviados do carreiro da virtude e do aprisco de Jesus, dos que desmaterializam sem haver cumprido os deveres de acordo com as vossas leis austeras e imutáveis. Mas para nós não há senão uma só humanidade, habitando miríades de orbes do universo, e consideramos todos os indivíduos irmãos, carecedores de vosso amor e de vossa piedade. Pertençam a eles as mais elevadas como as mais obscuras castas, tenham sido criminosos, suicidas, incrédulos, obstinados, mercenários, traidores, justos,
magnânimos ou perversos. Para todos aqueles, pois, que transitam por este planeta sem distinção de culto, de raça, de posição social, de faltas cometidas, nós vos imploramos clemência e proteção, desejando que a vossa misericórdia ilimitada sobre todos se projete. Permite que vossos mensageiros siderais lhes levem os nossos pensamentos de fraterna afeição, dando-lhes assim lenitivo as dores e um testemunho de vosso interesse humanitário por todos os que nos precederam no plano extraterreno. Que os mais esclarecidos nos amparem com seus auxílios secretos e valiosos, e quando formos seus companheiros, nos orientem nas veredas celestiais e derramem em nossas almas as luzes que já adquiriram antes de nós. A todos os irmãos desencarnados desejamos que a fúlgida bênção do Altíssimo conforte e com ela também recebam perdão para suas faltas e bálsamo para seus padecimentos. Que assim seja. Assim seja.